A eleição de Luiz Erundina para a gestão 1989 e 1992, à frente da Prefeitura Municipal de São Paulo, e a indicação de Paulo Freire para a Secretaria da Educação sinalizaram que a educação seria prioridade nesses anos, valorizando fundamentalmente o trabalho desenvolvido pelas unidades escolares. A gestão Erundina Paulo Freire realizou um amplo diagnóstico participativo, abrindo possibilidades de criação de projetos próprios de escola. Além disso, apresentou à rede a proposta da interdisciplinaridade via tema gerador, objeto da discussão desta roda de memórias. Então, eu me lembro que em 89, com a eleição da Luiz Erundina, essa cidade foi tomada por um clima de esperança muito grande, particularmente a rede municipal. Nós vimos na gestão de Jânio Quadros, como já foi colocado aqui, como nós éramos perseguidos. Fizemos lá uma greve, vários amigos e colegas foram demitidos, outros tantos entraram em processo administrativo com o objetivo de ser demitidos. E a vitória da Luísa veio reverter isto. Não só reverter a condição dos profissionais da educação, como também apontar para um mundo novo aqui em São Paulo, talvez no mundo. E com a chegada de Paulo Freire, passou-se a ideia que o mundo olhava para a cidade de São Paulo. Sim. E nós, militantes da educação, tínhamos uma responsabilidade imensa. Não é? Então, a interdisciplinaridade, essa proposta que nós trabalhamos, ela surgiu nesse contexto, de transformar o ambiente autoritário da escola. O ato da posse de Erundina foi um ato marcante. Foi um ato assim que a gente não dá para esquecer. Porque no dia da posse dela, ela assinou 5 decretos. E 3 decretos eram decretos da educação. Um que antes o Jânio tinha acabado com a educação, tinha mais de 2.000 professores em processo, quer dizer, nós estávamos destruídos por dentro. Ela assinou a anistia, então seria muito difícil fazer uma proposta ousada do jeito que nós encontrávamos assim, destruído por dentro, né? De ver colegas às vezes como traidores, né? Também, antes tinha havido um processo de reestruturação curricular no governo do Mário Covas, que o que havia antes foi um avanço, e que foi colocado no escanteio assim, para ser queimado, para ser destruído. E também a questão dos conselhos de escola. Né? Então, foi outra coisa que nos três decretos, acho que eram essas 3 coisas que relacionavam à educação. Então, hoje, nós vamos ter essa roda de memória deste trabalho que nós fizemos de 89 a 92. Então, o nome desse nosso projeto é Ação Pedagógica da Escola pela Via da Interdisciplinaridade. O projeto da Inter. Por que a gente resolveu fazer esse projeto? E aí vocês vão me ajudar também, né? Nós tínhamos um diagnóstico que foi confirmado por um grande diagnóstico que nós fizemos em 89, com todas as escolas, vocês lembram disso? E depois nós sistematizamos todos esses dados e fizemos uma devolutiva para a rede. Foi um diagnóstico muito interessante, né? Muito importante. E foi um diagnóstico da área curricular, basicamente, né? Todos os professores de todas as escolas se reuniram para colocar como é que eles trabalhavam, o que eles trabalhavam, como eles avaliavam, o que eles gostariam de trabalhar que não estavam trabalhando. Os NAIs sistematizaram, depois o DOT sistematizou a sistematização dos NAIs. NAIs são órgãos regionais. Na época, nós tínhamos 10 em toda a cidade. Aqui nós estamos representando alguns deles. Bom, esse diagnóstico apontou algumas coisas que nós já sabíamos, reforçou algumas coisas que nós já sabíamos e apontou aspectos muito importantes que nós, inclusive, usamos para toda a nossa, tanto na reorientação curricular como na formação continuada, né? Nós partimos dele. A nossa rede já era uma rede que tinha feito várias coisas importantes. Nós não estávamos pegando uma rede que não tinha tido discussão, ela já tinha, nós já tínhamos passado por momentos interessantes de formação, etc.
E nesse momento nós estávamos num estágio que eu estou definindo mais ou menos dessa forma. Ainda havíamos, o trabalho nas escolas era de forma muito individualizada, especialmente de sexto a nono ano. Os professores desenvolviam seus conteúdos, o professor de língua portuguesa desenvolvia seus conteúdos, de matemática, não havia um trabalho coletivo consistente. Concordam comigo? Sim. Outra coisa não havia nesse sentido, havia a gente chamava de fragmentação do conhecimento, né? Junto aos alunos, que era desenvolvido com as crianças. Tinha também uma questão séria, que a gente chamava na época assim, tinha um conhecimento escolar que não conversava com a vida, né? com o que estava ao redor da escola. Nós chamávamos de conhecimento escolarizado, né? E parece que o que estava fora do muro da escola não era discutido, não era debatido, não era estudado nas escolas. Nós tínhamos esse diagnóstico. Outro diagnóstico que nós tínhamos também é que os conteúdos que eram trabalhados, e isso era forte no nosso governo, nós queríamos trabalhar conteúdos que ajudassem na transformação social. Eram conteúdos que poderiam nos ajudar, enquanto sociedade, a nos democratizarmos. Lembrem-se que nós estávamos numa fase de redemocratização. Então, conteúdos que nos ajudassem a transformar a sociedade. E tínhamos também um diagnóstico de que as nossas escolas trabalhavam, os nossos professores, eles tomavam poucas decisões curriculares, na verdade, porque os livros didáticos é que definiam a sequência dos conteúdos, a própria seleção de conteúdos, a metodologia, não é? E nós tínhamos como um dos princípios desenvolver projetos na direção da autonomia da escola. Lembram-se disso? Nós queríamos empoderar, acho que a gente não usava essa palavra, mas nós queríamos fortalecer a escola para que seus educadores tomassem decisões curriculares. E quando eu falo decisões curriculares, nada mais é do que é mais importante na escola, né? Que seria a escolha de conteúdos, a discussão sobre qual metodologia leva o aluno a aprender melhor, que formas de avaliação eu uso para que esse menino aprenda melhor, não para que eu puna ele, né? Que sequência de conteúdos eu trago, quer dizer, nós queríamos fortalecer a escola para que ela tomasse essas decisões curriculares. Pontos que, para mim, até hoje tem muito significado. O primeiro é o estudo sistemático da realidade, o tal do estudo da realidade, que era feito com critérios científicos, inclusive, estatísticos, filosóficos, na visão de Paulo Freire. Esse era o estudo da realidade. Depois nós utilizávamos o conhecimento historicamente construído de uma maneira não fragmentada, que era até então a regra. E o terceiro ponto que eu acho que foi e é de fundamental importância, estabelecer um diálogo entre esse conhecimento e a realidade, uma relação dialética. Então, esses três pontos, para mim, fizeram com que a rede desse um salto extraordinário. Nessa roda de memória, 30 anos depois, para falar desse trabalho que fizemos, né? Desse trabalho aqui nós temos representantes de escola, né? Tem diretor de escola, tem representantes dos órgãos, desse órgão regional que nós trabalhamos, e representantes do órgão intermediário e representantes dos órgãos regionais. Quer dizer, 30 anos depois, companheiros, o que nós temos para falar? Né? E que relações a gente estabelece também, que eu acho que é importante, com a triste situação que nós estamos vivendo hoje, né? Na educação, né?
desmanche da educação, da cultura, desmonte. O que nós fizemos e como é que hoje em dia nós analisamos e o que aquilo que nós fizemos tem a ver com o que está acontecendo hoje, enfim. Essa é a discussão de hoje, vamos lá. Desmanche da educação, da cultura, desmonte. O que nós fizemos e como é que hoje em dia nós analisamos e o que aquilo que nós fizemos tem a ver com o que está acontecendo hoje, enfim. Essa é a discussão de hoje. Esse período da Luiza Erundina, né, esse período que você tem essa governança, né, toda essa gestão, ela é bastante complexa. E aí eu, como professora de História, vamos ver esse contexto, né? Nós temos uma interdisciplinaridade, né, Paulo Freire, e as propostas curriculares, elas também estavam em quer dizer, ebulição, não em evolução, mas em ebulição, né? A proposta curricular, por exemplo, de História, coordenada, inclusive, com uma assessoria de Marco Silva, ela já vinha de uma discussão da proposta curricular que era do Estado. O tema, a ideia de eixos temáticos e história temática já vinha deste período, ou seja, ela rompia com uma linearidade da história e uma única história, e a possibilidade de você ter várias histórias. Então, casa, por exemplo, a proposta curricular, e que estava sendo feita junto aos professores, isso que é importante, né? Não era uma proposta que vinha de cima para baixo, que toda proposta pode ser linda, maravilhosa, mas ela tem que ser construída. Então, ela vinha dentro deste momento, né? Casava com toda essa ideia, interdisciplinaridade, uma gestão também coletiva, porque era toda formada, e nós já vimos em outras falas a ideia a ideia dos colegiados, e quando nós vamos para as propostas curriculares, também ela já fazia parte do interior da proposta. Então, eu queria chamar a atenção nesse aspecto dessa complexidade que era este momento, que não é uma coisa só. E esse momento era um momento de construção e de propostas de uma democracia. Vejam a coerência dessa política educacional implementada na cidade de São Paulo. Tudo através do diálogo. E às vezes a gente entrava nas escolas, diálogo, o que é? Vocês vão ficar conversando? Né? E nós trouxemos, então, uma metodologia dialógica. Essa metodologia do diálogo, olha a importância do diálogo, porque somos humanos, né? Somos seres humanos. Então, essa metodologia encantava-nos, né? Quem estava na gestão, e encantava as escolas, porque nós falávamos assim, existe uma metodologia para o diálogo. Que metodologia é essa que Paulo Freire trouxe para a gente? Que é o quê? É o estudo da realidade, né? A organização, depois que você estuda essa realidade, você organiza esse conhecimento, isso é conhecimento. Né? O que o aluno traz, o que nós trazemos, o que os autores, o que os eruditos trazem também. E depois para quê? Para uma aplicação, ampliação do conhecimento, que são os famosos EROCAC. Né? Que esse projeto da interdisciplinaridade ele foi totalmente baseado em Paulo Freire, né? E que, apesar de dizerem que a culpa de tudo que acontece hoje é do Paulo Freire, foi o único momento em que efetivamente se trabalhou Paulo Freire como uma política de governo no Brasil. Então, alguns municípios até copiaram, alguns de nós fomos dar consultoria a alguns municípios, mas quem fez mesmo foi o governo Luiz Erundina, onde Paulo Freire foi o secretário, e onde a gente se baseou. Então, foi nesse momento, quer dizer, esse projeto da interdisciplinaridade era um projeto freiriano, né? E é um projeto que jamais ele vai se tornar obsoleto, porque ele parte do seguinte,
que Paulo Freire mesmo dizia, eu não posso ensinar nada a ninguém sem antes saber o que esta pessoa para a qual eu vou ensinar pensa sobre este assunto. Eu acho que esse foi o cerne da Inter. A gente tinha que ouvir esse entorno que nunca foi ouvido, né? Que ficava dentro do esquema técnico linear, que é, para quem não entende, o currículo, aquele currículo engessado, né? Técnico, né? Jesuítico, tudo isso. E aí nós tivemos que quebrar tudo isso. Nós quebramos as nossas pernas, as pernas de todo mundo, mas nós reaprendemos. Então, o Paulo Freire foi aplicado esta única vez e nunca mais. Muita gente aplicou por conta própria, mas em termos de política de governo, de política pública, foi a única. É isso mesmo. O que mais me chamou a atenção foi exatamente isso. A questão administrativa, político-administrativa, se junta a uma pedagogia inclusiva, democrática, como a administração, e lança esse projeto com uma metodologia dialógica que encanta todo mundo. Então, foi o que mais me chama a atenção no início dessa administração. Essa junção amalgamada mesmo com relação a todas as decisões administrativas correspondiam àquelas da pedagogia freiriana, dialogicidade, o coletivo, a seleção de currículo. Então, havia uma junção maravilhosa que incluía todo mundo e que nós aprendemos muito, talvez mais do que as pessoas que estavam na rede naquele momento. Era um prazer conhecer tudo aquilo, né? Propunha um outro currículo, que era para ser construído. E tinha uma coisa que eu estava pensando de manhã, tinha lá a realidade, tinha um conhecimento, mas o professor construía um terceiro conhecimento, que era a síntese da realidade com o conhecimento até então construído. Então, isso foi, de alguma maneira, tocando o coração e as mentes de um conjunto de professores. Eu fiquei na rede até me aposentar.